Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, hoje começa o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral para a cassação do governador, aquele governador do Rio de Janeiro, que mandou matar mais de 100 pessoas, que nem a maior parte delas nem passagem pela polícia tinha. O tal de Cláudio Castro. E também o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Rodrigo Barcelar. Agora, isso por acusações de poder. E o Ministério Público Eleitoral afirma que o governo criou, olha bem, na época das eleições, preste atenção, na época das eleições, ele criou 27 mil cargos fantasma no governo do Rio de Janeiro, que ele era o governador. Isso na campanha eleitoral de 2022. E segundo acusações, o esquema teria movimentado, só para você ter uma ideia, 248 milhões com essas contratações ilegais de cargos fantasmas. E o uso, quer dizer, ele estava usando o aparelho público para facilitar e ganhar as eleições como ganhou. Agora, se houver a cassação, o presidente do Tribunal Regional do Rio de Janeiro vai assumir o governo. Agora, vou te falar uma coisa. Como é que pode um cara estar sendo condenado porque roubou a população, fez contratações ilegais de cabos eleitorais? Quer dizer, a população do Rio de Janeiro estava pagando os cabos eleitorais dele. Agora, segundo as investigações, o governador foi responsável por um esquema, aquele esquema de contratação. E tem outra. E esse esquema todo foi pelo Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERJ, e das universidades do estado do Rio de Janeiro. Agora, a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro apurou que o suposto envolvimento, quer dizer, o envolvimento dele no esquema, que sacaram 248 milhões de reais, isso segundo o inquérito que está na Justiça. Agora, em nota, olha a cara de pau do Cláudio Castro. Ele afirmou que todas as ações do governo seguiram dentro da legalidade e sem qualquer relação com a campanha eleitoral. Espera um pouco, como pode o cara contratar às vésperas das eleições milhares de pessoas para ser cabo eleitoral e o povo está pagando? E ele sabe o que ele diz? Que ele tem respeito absoluto ao processo legal e à vontade soberana
de quase 5 milhões de eleitores fluminenses que votaram nele. Agora, o presidente também da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Rodrigo Barcelar, ele também diz que ele é inocente e nega todas as irregularidades. Agora, o julgamento na Justiça Eleitoral acontece exatamente uma semana após a operação policial a mando do Cláudio Castro, do governador do Rio de Janeiro, que matou mais de 120 mil pessoas e que a maioria delas nem passagem na polícia tinha. Agora, a alegação é que ele queria prender os dirigentes do Comando Vermelho, que inclusive estavam com ordem de prisão decretada pelo juiz. Só que tem um porém, olha bem, nenhum do Comando Vermelho, dirigente do Comando Vermelho, foram presos. Mas isso é lógico. Por quê? Porque a direção do Comando Vermelho não mora na favela, não mora na comunidade. Por isso que não prenderam nenhum. E tem outro porém. Antes deles começarem essa operação, olha bem, o cabeça que diz que estava na favela já tinha pirado de lá faz tempo, porque deve ser tido avisado pela polícia, inclusive. Agora, nessa operação que ele mandou assassinar mais de 120 pessoas, nas pesquisas que ele mandou fazer, diz que ele subiu nas pesquisas. Porque tem outro. Esse pessoal engana a população. Eles enganam. E a população mal informada, que às vezes tem o seu celular roubado na rua, eles aprovam isso. Só que esse tipo de coisa não pode acontecer. Agora, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque, inclusive, o Cláudio de Castro, governador assassino do Rio de Janeiro, e mais alguns governadores de extrema-direita, eles montaram um consórcio da paz. E também, com o apoio de deputados federais, isso significa o quê? Que, inclusive, na Câmara dos Deputados, eles estão fazendo uma lei para fazer com que o traficante de droga, ele seja julgado como terrorista. Agora, sabe por que eles estão fazendo isso? Fazer o pessoal do Comando Vermelho, do PCC, ser terrorista, porque isso abre uma brecha para o governo dos Estados Unidos invadirem o Brasil, dizendo que no Brasil tem terrorista. É exatamente. E sabe quem organizou isso tudo? O senador Flávio Bolsonaro. Porque a parte, inclusive, que diz de segurança pública do Rio de Janeiro, praticamente é comandada pelo senador Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro, deu uma declaração, inclusive, para a imprensa e, inclusive, publicou nas redes sociais que ele queria que os Estados Unidos invadisse o Rio de Janeiro.
E o objetivo deles é esse. Aí o governador fez essa grande operação de assassinato de pessoas da favela do Rio de Janeiro, justamente agora montaram o que diz Consórcio da Paz, que apoia o presidente dos Estados Unidos para invadir o Brasil. E a população inocente acredita que eles querem resolver o problema da segurança. O problema da segurança está quando o governador que tem que ir para a cadeia porque ele meteu a mão na grana da população. Ele meteu a mão na grana. E é muita grana, não é pouca grana, não. São 248 milhões. Isso só para ele fazer a campanha para governador. É isso aí. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam. E tem outro porém nisso aí. Eu espero que ele seja condenado. Mas tem um porém nisso tudo. Lá tem, inclusive, os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que pode pedir a vista do processo e suspender o julgamento. Que é bem provável que eles façam isso, porque eles estão junto com o governador. Esses bolsonaristas querem o caos para o Brasil. Eles não querem que o brasileiro viva feliz. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo que os Estados Unidos se intrometam no Brasil, porque eles estão arquitetando um golpe de Estado em cima do presidente Lula. É exatamente isso que eles querem, certo? Pessoal, então não se esqueçam, se inscrevam no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.